Muito bem, quem acompanhou o Morning Show de ontem viu muito bem, ouviu muito bem, que o Adrilles Jorge falou exatamente desta foto que o presidente da República estava segurando aí no vídeo. Quem disse que Bolsonaro não escuta o Morning Show, é ou não é, Adrilles Jorge? Adrilles, quem vai ter que comprar passagem para o Tribunal de Haia? Me responde o seguinte, é o Bolsonaro, os governadores e prefeitos? Quem que é, que segundo ele adotam medidas exageradas? Olha, eu remodelaria a pergunta, quem que vai ocupar o Tribunal de Haia? Qual que é a influência da China no Tribunal de Haia? Vai ter alguém da OMS? Se não, vai prender todo mundo que fez algum tipo de ação responsável de assegurar trabalho, liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, que foi ceifada realmente, aqui no Brasil especificamente, né, pelos prefeitos e governadores. Eu acho que ninguém tem que ir para o Tribunal de Haia, acho que esse tipo de condenacionismo patológico é um sintoma da nossa sociedade tão doente que acha que qualquer tipo de ação é criminosa. Todo mundo errou em nome do combate da pandemia. O presidente errou na sua ação de diminuir o potencial trágico da pandemia, né, abraçando pessoas. Mas essa ação inconsequente e irresponsável não pode ser legitimada como uma coisa criminosa, porque as pessoas não são um gadozinho fiel que vai atrás de qualquer tipo de ação do presidente. Isso é diminuir a conscientização dos cidadãos do Brasil. Agora, realmente, os prefeitos e governadores que tomaram ações draconianas e irresponsáveis de fechar as pessoas durante meses, tudo bem. O isolamento, mais uma vez, durante 2, 3 semanas, para reduzir a taxa de contágio, para ampliar a questão dos hospitais, né? Ela é uma profilaxia até saudável, mas você trancar 3, 4 meses, você destrói a vida das pessoas, você destrói a economia, você destrói a possibilidade de trabalho. O presidente acerta muito bem em se manter de alguma forma distante dessas eleições, né? Ele diz que não vai apoiar especificamente nenhum candidato, até segunda ordem. E os prefeitos, sobretudo os candidatos a prefeitos agora, vão ter que responder por suas ações, porque empobreceram as pessoas, lançaram as pessoas na miséria, lançaram as pessoas na depressão, piorou a saúde mental das pessoas, alguns prenderam pessoas nas ruas. O prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, que teve um número relativamente poucas mortes até o momento, né? Aconteceu a mesma coisa que na Argentina, deixou 3, 4 meses as pessoas trancadas e agora está abrindo, tentou abrir e os números estão crescendo, ele trancou de novo, ou seja, essas pessoas ficam presas, né, esse tipo de princípio de isolacionismo que não sai nunca. Se as pessoas, por exemplo, em Belo Horizonte ficarem presas até o final do ano, a cidade falha. O próprio prefeito falou, a economia está destruída. E foi destruída por ele e outros prefeitos draconianos que tomaram atitudes de tiranos. Serão responsabilizados, eu acho, e torço para que sejam devidamente responsabilizados por suas ações equivocadas, baseadas em pseudociência. Ô Joel, o Bolsonaro também defendeu, né, o ministro interino da Saúde, o Pazuello, daquele alerta de um comitê da pasta que ele teria ignorado sobre a pandemia durar 2 anos no Brasil, caso o país não fizesse as medidas adequadas de isolamento. Queria saber de você, o que você pensa sobre isso? Com certeza, e já estava sabido disso, né, que essa pandemia vai ter consequências aí pelo próximo ano, o ano que vem vai se estender consequências, não estou falando do isolamento social, estou falando de consequências econômicas várias, a gente vai estar se havendo, e de saúde pública, a gente vai estar se havendo com essas consequências ao longo deste ano com certeza, e ano que vem pode ter certeza também que a gente ainda vai estar falando de tudo que a gente vai ter que fazer para o país voltar nos trilhos e voltar a crescer, a gente espera, pelo todos os efeitos da pandemia. Agora, o Adrilles sempre volta, né, nesse tema de que não, quem fez o isolamento é quem é responsável pelos números ruins da pandemia, não sei o quê, da economia. O que a gente está vendo no mundo inteiro, hoje, inclusive, tem um bom artigo no New York Times comparando a resposta dos Estados Unidos com outro país que poderia ter sido similar ao que os Estados Unidos poderia ter se espelhado, que é a Itália. A Itália, no primeiro momento, negligenciou o vírus. Lembram até daquela campanha, né? Milão não pode parar e não sei o quê. A Itália teve um pico, assim, assombroso de mortes. O sistema colapsou de saúde lá. Lá aconteceu, assim, o caso pesadelo mesmo. Mas depois disso, eles passaram a impor medidas bastante restritivas de isolamento e agora estão abrindo a economia. A curva deles realmente foi achatada, diferentemente dos Estados Unidos, que subiu, teve um platô, depois o Trump pressionou para abrir tudo e agora estourou novamente. Então, infelizmente, até mesmo a Itália, neste momento, embora o total da Itália ainda seja muito ruim por causa daquele pico inicial,
Mas hoje em dia a taxa de mortes na Itália está muito melhor que a dos Estados Unidos, e a economia, inclusive, segue abrindo muito mais. É o mesmo caso da Alemanha, que não teve o colapso também do sistema, então a taxa de morte delas ficou melhor. É o caso de muitos outros países que fizeram. Não quer dizer, gente, essa é a lição importante, não quer dizer que qualquer esforço do fechamento seja o necessário, o lockdown, desde o momento 1, é a melhor medida e ponto final. Não. Mas é que o isolamento social foi uma medida essencial para os melhores casos do combate a essa pandemia, e a reabertura depende de dois fatores essenciais, que foram o achatamento dessa curva e 2, a testagem em massa. Infelizmente, a gente acabou não seguindo isso, pagamos o preço agora, muitas milhares de mortes desnecessárias. Gente. Ô, Paulinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, se pudesse elencar, selecionar aí uma coisa que o Bolsonaro tenha feito durante essa pandemia que você acha que ele poderia não ter feito, o que seria? Não ter feito? Meu Deus. Acho que essa defesa meio maluca, né? Até oferecendo cloroquina para avestruz agora, Ema. Isso aí ele podia ter nos poupado. E eu acho que ele deveria ter tido uma comunicação mais paralela com os ministros, né? Ou ter a coragem de pegar um ministro que fale o que ele quer e enfrentar o mundo, porque é muito maluco isso. O ministro fala um negócio, aí ele vai lá e se comporta de outra forma. Tipo, agora mesmo ele dizendo, eu gostaria de estar aí na rua, mas eu não posso porque eu vou ser processado. Tipo, gente, você não pode porque você tem um vírus contagioso, você tem que ficar em casa mesmo, assim. Eu acho que ele comunica muito mal, isso é um ponto que todo mundo, né? Todo mundo concorda, como o Bolsonaro fala coisas desnecessárias, assim. Ele poderia ter uma comunicação mais simples, mais focada, tipo, usem máscaras, pratiquem o distanciamento social, eu também faço isso, olha aqui o meu exemplo, eu não vou lá e dou a mão para ninguém, assou o nariz e depois cumprimento uma pessoa, não faço nada disso, eu também estou cumprindo aqui com as coisas que a gente tem que cumprir para daí abrir essa economia, né, para daí todo mundo poder sair de casa e não ficar misturando todas as ideias que se apresentam. Eu acho que ele confunde muito as pessoas, muito, principalmente as pessoas que acreditam muito nele. A gente sabe que tem muito brasileiro que acredita muito no presidente, que votou nele, né, que espera dele as atitudes e os exemplos e que segue o que ele fala, gente. Porque não é que ele fala e ninguém ouve. É uma pessoa aí que tá falando, ninguém ouve. Ele é presidente do Brasil. Então eu acho que ele poderia ter sido mais objetivo aí nessas ações. Eu acho, Paula, que é uma falta de maturidade da nossa democracia ou dos nossos intelectuais acharem que o presidente é um modelo de comportamento para seus cidadãos. É desprezar a inteligência, o intelecto e o poder de liberdade que as pessoas têm, acharem que o presidente é um modelo de ação para tudo. Eu conheço pessoas muito populares e muito humildes que votaram no presidente que acham o presidente meio ensandecido, meio maluco, meio ignorante e que não vê como um modelo de comportamento. Isso é uma coisa intelectual de um preconceito. Pois é, mas aí é uma influência em cima de quem não tem capacidade de percepção. Aí não é o problema do presidente, Desculpa, é o problema da pessoa que vê no presidente um modelo de comportamento humano, é um problema da sociedade. Agora, só para responder ao Joelzinho. Estou falando que ele é presidente e deveria ser objetivo. Calma. E ser uma pessoa mais assertiva. Eu tô falando isso, eu não tô falando que ninguém é ignorante. Não tô dizendo que ele é bom de comunicação, não é não. Eu não tô fazendo nada disso. Só tô dizendo que como presidente, ele poderia ser objetivo e passar uma mensagem mais concreta, em paralelo com o Ministério da Saúde, uma coisa mais correta. É isso que eu tô falando. Eu não tô falando que ninguém é ignorante, não tô falando que ninguém tem senso crítico. Comunicação ele tem. Só uma coisa para falar pro Joelzito. Isolamento não erradica o coronavírus. A Itália, que começou a fechar, depois de um mês de fechamento, os números dispararam da mesma forma, porque o contágio continuou em casa, porque as pessoas eventualmente tinham que sair. Olha, as 5 cidades que tiveram mais problema com o coronavírus no Brasil, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, eu esqueço a quinta, depois eu falo, que reabriram de maneiras distintas faz um mês, e muitas pessoas falaram que de maneira irresponsável, não apresentaram nenhum aumento de índice de mortalidade, nem de infecção. Ou seja, não tem nada comprovado em relação a esse isolacionismo generalizadamente atestado e defendido pela OMS. Vai, Joel. Adriles, por favor, nos poupe. São Paulo fez um esforço de isolamento, está abrindo de forma controlada, com equívocos às vezes. Eu mesmo tenho criticado às vezes o que eu vejo como equívocos aqui da prefeitura, mas tem feito um trabalho de agir
de abrir de maneira controlada. Mas é isso que eu tô falando. Passou-se o risco do colapso do sistema e tem outros países que foram simplesmente incapazes. Aqui no Brasil temos algumas experiências positivas e outras muito ruins também. Então veja o que está acontecendo até no interior do estado de São Paulo também. Tem muitos casos aí que, infelizmente, pois é, tá chegando agora, Joel. A gente tem na Europa, comparando com os países, você tem de um lado a Alemanha, Dinamarca, países escandinavos, do outro escandinavo, Suécia, mortes fora de qualquer controle. Você teve a Itália, que no primeiro momento negligenciou. E os Bolsonaro, eu lembro do Eduardo Bolsonaro, num primeiro momento, querendo que a gente imitasse a cidade de Milão, que fez a loucura de falar Milão não pode parar, seguiu a cartilha Adrilles, Milão, no primeiro momento. Era a cartilha do Adrilles. Não fechou, não fez nada. O negócio subiu, o sistema de saúde colapsou. O Joel, real, gente. O Joel, deixa só um minuto, Adrilles, um minuto. Se você me permitir falar, eu agradeço. Muito obrigado. Eu só queria fazer uma única pontuação nessa questão do debate do isolamento social para agregar mesmo o debate. Eu me lembro quando começou o isolamento social, a gente estava dizendo o seguinte: precisamos ir todo mundo para casa, ficar em casa, porque o poder público precisa construir leito de hospitais, porque não tem exatamente para a quantidade de demanda que vai vir no futuro. Esse era o discurso. Aí passou um tempo, esse discurso mudou. Esse discurso virou o discurso do vamos salvar vidas. Fique em casa, agora esquece essa coisa do hospital. Aí veio o covidão, tal, não sei o que, mudou. Aí virou o vamos salvar vidas. Agora não é mais vamos salvar vidas, use máscara e fique em casa se puder e vamos reabrir tudo e ainda estamos em quarentena. Ou seja, uma baita de uma zona, né, gente? O cidadão que recebe esse tipo de mensagem, ele não consegue compreender isso. Exatamente. Ele não compreende, esse é o ponto. Houve um erro, deixa eu só falar um pouquinho. De mensagens. Vai lá, Adrilles. Houve um erro, quando o Joel fala que eu tenho uma atitude completamente responsável, não é, houve um erro factual no princípio. Na Itália realmente houve uma negligência, só que a negligência total, não havia nem regras especificadas de distanciamento social ou mesmo uso de máscara. A OMS não falava nada disso, só mandou as pessoas ficarem em quarentena. Eventualmente os números continuaram a progredir. O que se percebe na pandemia, em qualquer epidemia na história do mundo, é que toda epidemia tem um começo, meio e fim que pode ser alongado por medidas de distanciamento ou isolamento social. O problema é colocar a medida de isolamento social em todas as partes do mundo, de maneira indistinta, sendo que o vírus chegou de maneira diferente, em tempos diferentes, com intensidades diferentes, em diferentes países e regiões. Esse isolacionismo que eu critico, deixa eu ouvir o que eu Joel. continuo a criticar no Brasil. Pra gente encerrar esse assunto, Joel, vai lá. O que a gente tem visto é que países que fizeram um esforço duplo, isolamento, pensado, planejado, com auxílio econômico, inclusive, para não deixar que a necessidade extrema acontecesse, e que reabriram de maneira programada, científica, com testagem, eles estão tendo melhores resultados, gente. A gente, infelizmente, perdemos esse bonde. A gente está tendo um resultado muito, como nação, embora o Brasil tenha diversas experiências. A gente é um país muito grande, vai ter cidades melhores, cidades piores, mas como nação, um resultado muito pior do que a gente poderia ter, e onde eu coloco a primeira responsabilidade disso tudo. Infelizmente, a gente teve uma carência de liderança. Agora eu retomo o debate que estava tendo aí do Adrilles e da Paulinha. O líder de um país, ele sempre vai importar. Jamais a gente vai viver num país em que a palavra do presidente é uma coisa irrelevante, que as pessoas não levam a sério. As pessoas sempre vão ouvir isso. O cara está na liderança da nação. Ele tem, por isso, a responsabilidade de se comportar de maneira apropriada e digna de um líder, de alguém que com coragem enfrenta os desafios e está ali tentando proteger e levar o seu país ao melhor desfecho possível. Mas ninguém sabia o que fazer, Joel. A liderança... Se o Bolsonaro teve uma palavra... Adrilles, eu preciso seguir com o programa aqui. Ok. Vini, Adrilles, por favor, Adrilles, vou te pedir pela última vez aqui, antes que a gente brigue ao vivo no programa. Você quer isso? Você, Joel, todo mundo tem que contribuir aqui. Vini, ontem durante a live, o presidente costuma fazer todas as quintas-feiras, que ele sempre faz, né? Ele deu uma alfinetada num ex-ministro da Saúde chamado Henrique Mandetta, é isso? É isso, Paulo. O primeiro ministro da Saúde desse governo, o Henrique Mandetta, que saiu justamente por essas divergências, essas diferenças de pensamentos com relação ao isolamento social. E ontem, Paulo, o Mandetta deu uma declaração à Band News TV, uma declaração surpreendente, que ele pretende se candidatar à presidência da República em 2022. E aí, no mesmo dia, nessa live, como você falou, o presidente Jair Bolsonaro fez uma crítica ao Mandetta e disse que ele espalhava
terror na população. Vamos ver. Eu lembro do Mandetta falando na reunião de ministros, vamos ter caminhões do Exército catando corpos pelas ruas. Meu Deus do céu, que ponto nós chegamos? Tá? O pico é a semana que vem, o pico é não sei quando, tá certo? Terror o tempo todo. Era um ministro que passava muito mais aí, falando aí, em especial para aquela televisão que ele gostava, né? Do que trabalhando em si. Então, o pânico foi espalhado dentro da sociedade, desemprego, muito desemprego, os informais, chama de invisíveis, né? Um pouco mais de 40 milhões, isso perderam, quase todos perderam na totalidade a sua renda. Então, sobrevivendo com R$600. Tá aí então, Paulo, a declaração do presidente Jair Bolsonaro durante a live de ontem, talvez uma resposta a essa declaração do Mandetta se lançando como candidato a 2022. Ele foi até perguntado, você pretende se lançar como deputado, como senador? Ele falou, não, pretendo me lançar como presidente da República. Assim, ele falou que pretende encontrar aí um caminho pelo centro democrático e não pelo centro fisiológico que está hoje com o presidente Jair Bolsonaro, e diz que é preciso também respeitar as individualidades, que não interessa se o cara é gay, se o cara é hétero, se o cara é alto, se o cara é baixo. Ele acha que hoje tem muito dessa definição e ele pretende aí resolver essas questões como candidato ou a presidente ou como vice-presidente. Muito se fala, Paulo, numa chapa aí entre dois ex-ministros do Bolsonaro, o Mandetta e Sérgio Moro. Muito bem, Joel e Adriles, a pergunta que não quer calar. Mandetta, enquanto era ministro, agiu de acordo com a ciência, ciência, ciência ou com a política, política, política? Hein, Joel? Vamos lá. Primeiro, qualquer ministro, o trabalho dele é sempre também político. O bom ministro, o ministro que exerce com competência o seu cargo, ele tem que unir a parte técnica da sua pasta com a sabedoria política, que envolve o quê? Saber liderar e pintar uma imagem para as pessoas poderem seguir, dar um norte, um horizonte para o país caminhar. O Mandetta agiu como um bom político e técnico no início da pandemia. Ele estava trabalhando com os dados, ele tinha uma tentativa clara e bem-sucedida de comunicar aquela realidade que ele estava vendo para a população, dando os próximos passos, conversava com os secretários, conversava com o Congresso para alinhar as expectativas, para tentar coordenar. Então ele fez um trabalho técnico e político competente. O sucessor dele, eu só vou finalizar com isso, para uma boa base de comparação, é o exemplo do ministro que não é nada político, foi o Nelson Teich. Lembra do Teich? Ele durou pouco ali no ministério, mas o posicionamento dele, o conteúdo do que o Teich queria fazer no ministério, não era muito diferente do que o Mandetta queria fazer. Ambos tinham o mesmo conteúdo, digamos assim, técnico. Só que o Teich não era político. Ele era um empresário, era um médico, mas não tinha esse lado político. Ele não soube comunicar, ele não soube alinhar, ele não soube coordenar, e o Brasil ficou sentindo ali, então, que estava meio vazio. Sumiu o Ministério da Saúde depois que o Mandetta saiu. Foi curioso, né? O Mandetta, apenas sendo um ministro competente, eu não digo genial, eu não digo brilhante, apenas sendo competente, foi alçado durante aquele mês lá que ele ficou, durante a pandemia, a categoria de grande líder informal do país, porque o presidente se ausentou da responsabilidade. O Mandetta, apenas fazendo o trabalho competente, virou uma liderança que o país inteiro olhava e observava, e agora ele colhe os frutos políticos disso. Agora, a fala dele é muito mais política que qualquer outra coisa, ele está pensando em campanha e tudo o resto. Mas ali, enquanto ministro, fazia um bom trabalho, e veja só, quem que escolheu o Mandetta? Foi o Bolsonaro, tinha sido, então, uma boa indicação do presidente Bolsonaro. Ele, infelizmente, não soube manter os bons quadros. E aí, Adriles? É a ciência política da persuasão dos trouxas que o Mandetta fez no Ministério da Saúde. Não houve nenhuma competência. O Mandetta fez duas coisas no Ministério. Falar em isolar. Como o presidente bem disse, tocava terror na população, disse que ia ter caminhões do Exército colocando corpos nas ruas dentro da boleia do caminhão, umas coisas assim escalafobéticas. Fez projeções completamente desastradas, negadas pela realidade, enfim. E agora se coloca como candidato em cima de algo que ele não fez. É só fazer um contraste. O Joel falou do Teich, eu falo do Pazuello. Eventualmente, quando o presidente foi alijado de seus poderes no combate à pandemia, que ele não poderia ter feito nada, embora tenha feito uma comunicação ruim, o que ele fez? Colocou o Pazuello lá
e faz uma administração de uma gestão estratégica, de levar aparelhos, respiradores, EPCs para quem precisa, sanitizar regiões mais carentes, fazer campanha de conscientização em quilombolas, em regiões indígenas. É isso que cabe ao ministro da Saúde fazer, principalmente quando as políticas públicas são concentradas nas mãos dos prefeitos e governadores. O Pazuello está fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Política pública foi feita pelos prefeitos e governadores. O que o Mandetta fez foi discursar errado, dar projeções completamente equivocadas e falar em cima desse mito quase que religioso que é o isolacionismo sem método, sem previsão, sem nada. Fica em casa, fica em casa, fica em casa e fazer campanha política para ser presidente em 2022. Talvez o pico dele chegue lá em outubro de 2022, quando ele pode ser um bom candidato a vereador em Campo Grande, que eu acho que é a única coisa que ele consegue.